O segundo episódio de Dragon Ball Daima chegou com tudo, respondendo muitas perguntas que foram deixadas no primeiro episódio, mas ao mesmo tempo deixando outras várias dúvidas e mistérios também nesse segundo episódio, que eu vou tentar, através de fatos da própria obra e também de teorias, responder, clarear um pouco a mente de vocês. Então, como eu sempre peço, já leve seu ki e se prepara, que o Super Kamehameha já vai começar. Salve galera, aqui é o Rafael, sejam todos bem-vindos ao canal. E se você já curtiu o tema, já vai deixar o seu Super Kamehameha no like para dar aquela moral e não esqueça de se inscrever no canal e também ativar as notificações para ficar por dentro de vídeos de notícias, análise, curiosidades, opinião e muito mais que envolve todo o universo Dragon Ball. Também não esquece de deixar aqui embaixo o que você achou do segundo episódio de Dragon Ball Daima. Curtiu o episódio? Se curtiu, qual nota que você daria de 0 a 10? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Shenlong! Bom, galera, o episódio já começa ali com o Shenlong se recusando a realizar mais 2 desejos que faltavam ali para o Goma. Ele mete o pé e ele afirma ali para o Goma, ele dá desculpa para o Goma, de que ele não realizou esse pedido porque o Goma não é um cliente fiel, assim como são os Guerreiros Z. E aí a gente entra numa polêmica barra furo, que pra mim é furo, mas é polêmica porque muitas pessoas acabam meio que defendendo, ou querendo defender essa atitude do Shenlong lá com a cena da Chilai, e dizendo que o Shenlong nunca fez isso, nunca realizou mais do que um desejo para uma pessoa assim de primeira. Só que existe uma cena no Dragon Ball Super anime e também no Dragon Ball Z, o Renascimento de Freeza, onde o Sorbet, ele reúne as esferas ali e pede pro Shenlong reviver o Freeza. E logo em seguida, galera, o Shenlong pergunta se o Sorbet queria mais um desejo, que ele tinha mais 2 desejos a serem realizados. Ele pergunta pro Sorbet. Agora, façam seus 2 últimos desejos. 2 desejos? Isso é possível? Exato. 2 desejos, ele disse. Será que devemos trazer de volta o pai do grande Freeza também? E depois que vem lá Gung Pilaf com a Mai e com o Sho pedindo dinheiro e sorvete. Isso aconteceu no anime e também lá no filme. Só que tem uma galera dizendo que só pela presença do Pilaf estar ali, dá para entender o seguinte, que o Shenlong entendeu que o Pilaf não era cliente de primeira viagem, digamos assim. Só que se você reparar, lá junto com o Goma, na plataforma Celeste, onde vive lá o Kami-sama, tinha lá o Dendê, tinha o Sr. Popo. Então, se fosse por isso, galera, o Shenlong entenderia o seguinte: se o Kami-sama tá aqui junto com o Sr. Popo, então tá tranquilo, eu posso realizar os 3 desejos do Goma. Só que não foi esse o caso. Então, se for essa desculpa do Pilaf estar presente, não cola, porque o Kami-sama, o Dendê, estava presente ali, junto com o Goma, Deguezo e o Neva, só que o Shenlong, mesmo assim, não quis realizar esse desejo do Goma. Outra situação, que as pessoas também cogitaram na live que eu fiz ontem, estou gravando esse vídeo aqui no sábado, no dia seguinte da live. Cara, assim, o pessoal falaram que por o Goma ser maligno, ser um demônio, ele não quis realizar os 2 desejos finais. Só que também não faz sentido, porque o próprio Piccolo Daimao se intitulava o Grande Rei Demônio, ele mesmo pediu lá pro Shenlong no Dragon Ball Clássico e depois matou o Shenlong. Então, se fosse esse o caso, o Piccolo Daimao também não poderia fazer esse pedido. Assim que ele fizesse, o Shenlong iria se recusar a realizar para ele. Então, para mim, não faz sentido. Até mesmo o próprio Zamasu, que vai acontecer em Dragon Ball Super ainda, mais à frente, nessa cronologia aqui de Dragon Ball Daima, o Zamasu pediu para trocar de corpo com o Goku com intenções malignas. O Zamasu também poderia ter o pedido negado pelo Super Shenlong lá na frente. Então, vê que as coisas não batem, não fazem sentido. E essa cena da Chilai, se não existisse a cena do Sorbet ali, o Shenlong oferecendo mais desejos pro Sorbet, aí sim vai falar, pô, beleza, faz sentido essa cena. Só que a cena do Sorbet acaba meio que refutando a própria cena da Chilai, que veio depois dessa cena do Sorbet e também depois da cena de Dragon Ball Daima. E ainda falando sobre o Shenlong, galera, ele poderia muito bem inventar a desculpa de que ele não podia realizar os desejos finais, que é o segundo e o terceiro, justamente porque não completou todo o ciclo do seu repouso, porque o Neva adiantou o processo. Então ele poderia usar essa desculpa, que na minha opinião colaria muito mais. E só para deixar bem claro, essa teoria aqui, essa situação foi vista pela minha esposa, não foi eu que fiz.
Então, lá na live eu disse isso ontem, mas enfim, ela citou essa situação que encaixa completamente bem melhor do que essa situação que eles citaram aí no segundo episódio, que ele não realizaria esse pedido porque ele não era cliente fiel. Para mim isso não faz sentido algum. Outra situação relacionada às esferas é que após o Shenlong meter o pé, o Goma pergunta ali, né, pro Neva se ele pode fazer a mesma coisa que ele tinha feito antes. Chamar as esferas novamente e reativá-las assim como ele tinha feito antes. Só que o Neva fala que nem ele mesmo poderia fazer isso novamente. E o Goma em seguida pede para ele, então tem como te usar as esferas do Reino dos Demônios? Aí o Neva fala pro Goma, pô, se você enfrentar e vencer os Tamagamis, beleza. E isso dá a entender o seguinte, galera, porque assim, é muito estranho essa relação que tem o Neva com os demônios, com o Rei Demônio e também com os Tamagamis. Porque a gente vê o Neva, antes de partir pro reino dos mortais, né, ali pra Terra, ele vê o Tamagami assim de frente, o Tamagami reverencia ele. Quer dizer que o Tamagami respeita a sua posição como criador das esferas. Mas ao mesmo tempo, ele não cogita usar as esferas ali do reino dos demônios para voltar a ser mais jovem. Ele foi pra Terra com essa motivação, de voltar a ser jovem. Por que ele não usa as suas próprias esferas? Será que essa regra de enfrentar os Tamagamis serve para todos e por isso que ele também não pode usar as esferas? Então isso é que dá a entender. Outra coisa a se comentar aqui é que no último teaser de Dragon Ball Daima, a gente vê lá uma invocação desse Shenlong do Reino dos Demônios. E parece, dá a entender, né, que quem está citando essa invocação é o próprio Neva. Então, e parece um negócio meio que sombrio quando ele chama ali o seu próprio Shenlong. Então dá a entender o seguinte, galera, que o Neva vai utilizar, ele vai pelo menos invocar esse possível Shenlong. Mas aí que tá, será que é ele que conseguiu reunir as esferas? Será que é ele que está tramando esse tipo de coisa para reunir as esferas? Ou será que é uma outra coisa que está acontecendo que a gente não está percebendo? E se for o Neva, o que será que ele vai pedir para o Shenlong? Ficar mais novo? Esse olho demoníaco? Ou outro tipo de pedido que a gente nem faz ideia que possa acontecer? Deixa aqui embaixo o que vocês acham. E depois corta ali para a abertura, que é uma abertura que ficou sensacional, tanta música, tanto o que aparece durante a música. Inclusive, eu vou fazer um vídeo somente focado em uma análise da abertura depois desse aqui, beleza? Então não fique nervoso se eu não citar aqui os acontecimentos da abertura aqui nessa análise do episódio em si. Transformados em criança! Bom, galera, nesse segundo episódio a gente já tem todo mundo ali transformado em criança. E eu confesso que isso me incomoda, né? Ver o Goku pequeno, um monte de personagens que a gente já viu, que já sabe que é adulto pequeno, isso incomoda um pouco. Mas eu confesso que eu gostei demais ali, né, da interação entre os Guerreiros Z. Tipo assim, foi muito engraçado, foi uma parte bem cômica que pra mim encaixou perfeitamente ali com o momento. Mas o meu medo não é esse, o meu medo é o seguinte, é deles focarem muito nessa parte cômica e esquecerem da trama ali em si, né? De bolar uma trama com mais seriedade, até porque eles estão indo para o Reino do Demônio e até porque também Dragon Ball Daima quer dizer Dragon Ball, o grande mal. Então não vai combinar muito se ficarem focados muito mais na parte cômica, na comédia, do que na história em si que eles estão ali, né, nos prometendo entregar durante todo Dragon Ball Daima. Outra coisa também que é interessante, que eu acho que é bom eles focar, é o seguinte: como eles ficaram pequenos, eles precisam se acostumar com o tamanho do seu corpo. E ao mesmo tempo, eles têm que reaprender a utilizar o Ki justamente por causa desse motivo, né, de eles terem encolhido. E isso que é interessante, porque a gente vai ver ali um Goku, um Piccolo, um Vegeta, ou quem sabe um Gohan mais pra frente, tendo que se reacostumar com o que eles aprenderam sobre o Ki. Então, eles vão ter que se acostumar com os seus corpos pequenos e utilizarem eles da mesma forma que eles utilizavam quando eram adultos. E pra mim, essa que vai ser a jogada da nerfada que eles deram nos Guerreiros Z. Eles vão ter que se reacostumar com o seu Ki. Isso pra mim é interessante. Ou então, eles vão utilizar a mesmíssima estratégia que eles utilizaram em Dragon Ball GT com o Goku. Porque o Goku, ele não podia ficar muito tempo transformado em Super Saiyajin 3, sempre o Super Saiyajin 3. É impressionante como esse Super Saiyajin 3 sofre na mão das animações, cara. É impressionante. E, de novo, ele não pôde utilizar por muito tempo porque ele estava com seu corpo muito pequeno e não suportava todo esse poder. Então, eles podem muito bem utilizar essa mesmíssima estratégia com os Guerreiros Z em Dragon Ball Daima.
Outro fato curioso é que Goten e Trunks, mesmo estando bebês, eles conseguiam ali, né, meio que falar mentalmente um com o outro, ou com eles próprios. Só que o Dendê, que é mais velho que os dois, não falava nada, galera. Agia como se fosse realmente um bebê. E a gente ouviu do próprio Kuririn e dos próprios Guerreiros Z que eles apenas voltaram a ser criança, mas a mentalidade continua a mesma, assim como aconteceu lá no Dragon Ball GT. Então não era pro Dendê agir daquela forma, assim penso eu, porque você viu que o Goten e o Trunks, que eram mais novos, conseguiu pelo menos dialogar ali, né, mentalmente. E o Dendê ficou lá como era o deus da Terra, ele tinha que ter mais essa habilidade, só que ele foi levado ali pelo Goma, né, como se fosse uma criança abandonada. A nave de Shin! Bom, galera, a nave de Shin, ela trouxe vários mistérios à tona, várias coisas que a gente não sabia sobre o próprio personagem. E uma delas, que a gente ficou sabendo nesse segundo episódio, foi o que o Shin, ele veio do Reino dos Demônios. Então, a sua origem está ligada justamente com o Reino dos Demônios, até porque o Shin também tem orelhas pontudas. Então, ele veio de lá, e não o Deguezo e Arinso, que eu achei que fosse isso, né, que eles tivessem ido para lá, mas não, é o Shin que veio do Reino dos Demônios para o Universo 7. O Supremo Senhor Kaiô, né, o deus máximo ali, né, abaixo apenas do Bills, né, que é o Hakai Shin, é o cara que veio do Reino dos Demônios. Ele que comanda ali, né, todo o 7º universo. Essa que é a parte curiosa. E outra coisa também interessante dessa nave do Shin é o seguinte, é que trazendo a nave toda ferrada, toda quebrada, eles deram motivo para isso, né, porque o Shin largou a nave de mão e teve aquela batalha com o Kid Buu lá no Planeta Supremo, então a nave estava totalmente esculachada e tiveram que trazer a Bulma para a história. E isso aqui é bacana, galera, porque a Bulma, desde o início de Dragon Ball Clássico até os dias atuais, ela sempre vem com essa mão de obra, de consertar ali, né, as coisas tecnológicas. E ao mesmo tempo, cria aquela dificuldade para o roteiro de não levarem os Guerreiros Z apenas com o teletransporte do Kibito. Para mim isso seria muito sem graça. Então fica bem mais interessante para a história ver que o roteiro criou essa dificuldade para que os Guerreiros Z fossem até o reino do Makai e ao mesmo tempo trazer à tona ali uma possível origem do Kaioshin e ao mesmo tempo trazer a Bulma para a história, que é o que a gente viu, né, na abertura e também no encerramento, que a Bulma vai fazer parte dessa aventura. Fuga do Reino dos Demônios! Bom, galera, o Shin também responde uma coisa que foi jogada lá no primeiro episódio, que foi quando o Goma cita lá que Goku e Vegeta não eram Majins porque não tinham orelhas pontudas. E a galera toda achou que todos os personagens que apareceram até hoje em Dragon Ball é originalmente do Reino dos Demônios, só que nesse episódio a gente ficou sabendo que não é. E lembrando que eu citei numa live de quarta-feira que isso não fazia sentido, só porque tem orelha pontuda ser do reino demoníaco. O Shin cita que a maioria mas não são todos, beleza? Outra coisa também interessante, citada pelo Shin e também pelo Kibito, que também sabe muito sobre o reino dos demônios, é o seguinte, é que muitos saíram de lá por vários motivos, tipo, alguns saíram porque queriam liberdade, assim como os Namekusendin, né? Os Namekusins que viviam lá no Reino dos Demônios, saíram de lá porque eles queriam ser seres livres. E outros saíram por quê? Porque queriam conquistar planetas, porque queriam ser conquistadores, assim como vamos supor, como Babidi. Então você entende que saíram vários seres do Reino Demoníaco justamente para o Universo 7 e até mesmo para outros universos. Só que a gente não tem certeza para quais universos eles foram. A única certeza que a gente tem é a seguinte, é que isso foi proibido com o tempo e por isso, né, agora tem que pedir lá para o Senhor Peixão para poder viajar, né, entre os reinos. Namekudins! Bom, galera, o Piccolo, ele fala bastante coisa lá, né, sobre o passado dos Namekusins, né, lá no Reino dos Demônios. E quando o nome Neva é citado ali pelo Sr. Popo, o Piccolo já se arrepia na hora, ele se espanta e ele lembra desse nome e lembra também que esse era o nome do lendário Namekudin que permaneceu no Reino dos Demônios, na fuga dos Namekudins desse reino. Ele ficou lá sozinho justamente para proteger as esferas. Outra coisa que ele citou que é bem interessante é que os Namekudins fugiram do reino do Makai porque não gostam de receber ordens. E isso me leva ao seguinte, galera. Será que o Neva está aprontando alguma? Porque assim, a gente entende que se os Namekudins não gostavam de receber ordens, o Neva também não gosta. E o Neva é o lendário Namekudin. E embora ele esteja nerfado por causa da idade, ele conseguiu reinvocar, ele conseguiu adiantar o processo das esferas. Será que ele está aprontando alguma coisa por baixo dos panos? Porque como citei lá atrás no vídeo,
o próprio Neva vai fazer o encantamento para chamar, né, o seu Shenlong, o Shenlong do reino dos demônios. Será que o Neva está aprontando alguma por baixo dos panos que vai levar a esse acontecimento, ao próprio Neva conseguir utilizar as suas próprias esferas? Bom, deixa aqui embaixo o que você acha sobre essa situação. Outra coisa também interessante é como é que o Piccolo conseguiu lembrar de tudo isso. Porque se a gente puxar ali, o Piccolo se fundiu tanto com o Neo quanto com o Kami-sama. O Kami-sama ele tinha um vasto conhecimento, só que tem um detalhe que o Kami-sama, quando chegou na Terra, ele chegou sem memória alguma. O Kami-sama, galera, ficou lá em Usabit, do lado da sua nave, durante 30 anos, esperando para saber se alguém iria chegar lá. Mas ele não se lembra de nada que aconteceu antes disso. Então o Kami-sama, assim como o Piccolo Damaô, porque isso aconteceu antes mesmo dele se separar do próprio Piccolo Damaô, então não tem como nenhum nem outro lembrar que aconteceu lá atrás, antes dele chegar na Terra. Então isso me dá a entender que se o roteiro for por um lado da coerência, ele só vai ter esse conhecimento, o Piccolo obteve esse conhecimento justamente por causa do Neo. Porque o Neo, para quem não lembra, vivia muito assim com o Patriarca, era o filho do Patriarca mais próximo dele. Então o Neo pode ter absorvido esse conhecimento vindo justamente de quem? Do Patriarca, que era um grande conhecedor da raça Namekusei-Jin, inclusive de todas as raças que você possa imaginar. Porque o Patriarca que citou lá um pouquinho sobre a lenda do lendário Super Saiyajin pro Kuririn. Então ele tinha todo esse conhecimento, todo esse respaldo para poder passar, né, essa origem do Namekusei antes de saírem do reino dos demônios. E você também entende que o Patriarca era já um Namekusei-Jin antigo, parecendo muito que ele era bem mais velho que o próprio Kami-sama. Então ele pode muito bem ser um dos Namekusei que saíram diretamente do reino dos demônios. Glório! Bom, galera, a cena que o Glório chega é sensacional, porque eu curti muito a vibe, o clima que ficou tenso ali, né, com a chegada do Glório. O Goku, Vegeta, Piccolo, todo mundo ficou ali seriaço, porque o Sr. Popo disse que aquela nave seria supostamente a mesma nave que estava lá o Goma, o Neva e o Deguezo. Quando ele aterrissou e citou ali a sua missão, né, que ele tinha ido lá justamente para buscar o Goku, para assim derrotar o Goma, que é o rei do mundo dos demônios, que é o baixinho crenqueiro, o baixinho arrogante, isso ficou estranho, porque o Kaioshin perguntou quem mandou ele fazer isso. Ele disse que estava a mando do rei do terceiro mundo, lá do reino dos demônios. Então, tipo, como assim? E aí ele falou, você trabalha para esse rei? Ele falou, não trabalho para ele. Essa missão está sobre sigilo. Então, isso, ao mesmo tempo que foi interessante, foi misterioso, porque não dá para saber se realmente o Glório foi só para ajudar ou se ele foi para ajudar em troca de algo maior, né? De algo que vai favorecer apenas ele e o rei do terceiro mundo, do reino dos demônios. Isso que ficou meio nebuloso. Na minha opinião, galera, o Glório vai ser um personagem que inicialmente ele pode vir, né, a enganar os Guerreiros Z inicialmente, e depois com o decorrer da história, com o desenvolvimento junto com a galera, com os Guerreiros Z, ele pode entender que o que ele está fazendo para o Reino dos Demônios seja uma coisa errada. Ele acaba mudando de ideia durante a história e assim se voltando contra o seu próprio reino, contra o seu próprio rei lá, né, do terceiro mundo. Eu acho que isso pode acontecer e o Glório ter sua redenção e ficando lá do Goku em companhia. E o Goku tem esse imã por esse tipo de pessoa, assim como foi com Piccolo, Vegeta, enfim, até mesmo tem Shinran. Então isso pode muito bem acontecer também com o Glório. Bom, o episódio acaba com Goku, Kaioshin e Glório indo pro reino demoníaco e o Kaioshin alerta pro Goku, fala, Goku, não baixa a guarda por esse cara. Então isso pode ser um indício de que o Glório pode sim aprontar lá na frente. Enquanto Vegeta, Bulma e Piccolo ficam na Terra até que a Bulma consiga consertar a nave do Kaioshin para eles irem também lá para o reino demoníaco. A gente vê na abertura e no encerramento que o Piccolo, Vegeta e a Bulma vão. Mas será que vai mais alguém, mais algum personagem misterioso que não esteja nessa abertura nem no encerramento, que está sendo justamente guardado para aparecer como efeito surpresa, como personagem surpresa na história? Porque a gente sabe que o Kibito também entende muito do Reino Makai. Então ele pode muito bem ir junto, mas o Kibito não seria uma surpresa, seria uma coisa que estaria no roteiro, porque faz todo sentido o Kibito ir. Então eu vejo a possibilidade de quem? De um Gohan, ou até mesmo de um outro personagem que a gente não viu na trama ainda. O próprio Tenshinhan pode ir, o Yanti, sei lá, qualquer personagem pode ir também para o Reino do Makai como um personagem surpresa que não esteja nem na abertura, nem no encerramento. Beleza, galera? Eu acho que isso aqui é tudo que eu consegui tirar desse segundo episódio. Se eu esqueci de alguma coisa do episódio, por favor, galera, deixa aqui embaixo nos comentários
porque assim fica essa trocação maneira. Vocês falam daí, eu falo daqui, e a gente consegue destrinchar tudo de uma maneira bacana, da forma que tem que ser, porque Dragon Ball é dessa forma e tá muito gostoso fazer, né, essa análise aqui pela primeira vez no canal, análise de um anime de Dragon Ball, e ao mesmo tempo fazer esse tipo de teoria que é muito gostoso. Beleza, galera? Muito obrigado por me acompanhar até o final desse vídeo. Eu fico por aqui e para vocês um...